Olá, boa tarde, tudo bem? Dando sequência e hoje o último dia da nossa live Superação. Quem acompanhou a live dessa semana foram 4 dias, iniciou na segunda. Espero que você tenha tido proveito, espero que o meu objetivo tenha sido alcançado, para que você encontre este lugar de superação, para que você consiga superar as ações que vêm de fora e causa um efeito em sua vida, causa um efeito em sua alma. Olá, Fábio, boa tarde, tudo bem? Então, o que nós falamos nesses dias sobre a superação? Eu iniciei falando sobre o que é a superação. E eu, como gosto muito de trazer a tradução das palavras, de buscar a definição correta da palavra, a etimologia da palavra, então eu trouxe para você. Superação é um ato de superar uma ação. E que ação é essa, Karina? É uma ação que vem de fora, aquela ação que vem por meio de ofensas, a ação que leva você a uma dor, palavras. Vamos explicar dessa forma, como palavras. Uma palavra que você recebe e você fica ali abatido com aquela palavra, rejeição. Quantas de nós somos rejeitadas, não é mesmo? Rejeitados. E isso fica impresso em nossa alma, fica impresso em nossa mente. E superar, então é isso, é superar uma ação. Aí nós dei bastante definição aqui da superação. Aí depois nós falamos sobre acolher. Mas Karina, o que a superação tem a ver com acolher? Para que nós possamos superar esta ação, este efeito que é causado em nós, esse efeito nada mais é que as nossas emoções. Vem ali uma rejeição, o que nós sentimos? Tristeza, nós sentimos raiva, nós nos sentimos rejeitados e excluído, muitas vezes de um meio, excluído muitas vezes até da própria família. E com esta ação que causa esse efeito em nós precisamos então acolher as nossas emoções. Nós fomos ensinados a não acolher as emoções. Eu dei um exemplo aqui na minha época. Quando a minha mãe vinha me bater, eu não podia chorar. Então ali eu levava a chinelada e ainda falava assim: não chora, engole o choro. Um outro exemplo também, que até hoje isso é muito replicado, é o que? O filho cai, aí vai lá e fala: não foi nada, não chora, levanta, bora. Não é assim. Sim, está doendo, vai lá, acolhe a criança, ampara a criança, pergunta para ela: tá doendo? Se estiver doendo, nossa, então fala para mim como dói, o que forma dói, qual o grau da dor, e acolhe aquela criança. Então nós precisamos acolher as nossas emoções, nós precisamos amparar as emoções. Mas para isso, como é que nós vamos amparar essas emoções se nós não conhecemos as emoções? Então nós precisamos conhecer as nossas emoções para que nós possamos amparar essas emoções, para que nós possamos dar um nome ao que nós estamos sentindo. Se nós estamos sentindo raiva, estou com raiva. E acolha esta emoção. Sim, eu estou com raiva. Não vamos tentar ali falar: não, aconteceu, mas eu não estou com raiva. Sim, eu estou com raiva. Alguma coisa, alguma ação que veio e lhe deixou triste? Sim, eu estou triste. E acolha esta emoção. Ampare a sua emoção. E não deixe que ela passe aí despercebido. Depois eu falei sobre superação da alma e mente. Então, para
para que a gente supere as nossas dores, aquela dor que está lá na alma, para que a gente supere as palavras que nós recebemos na nossa mente, que está ali, que muitas vezes faz com que nós vivamos por aquelas palavras e pelas palavras. Um exemplo: você não faz nada certo, você não vai dar certo na vida. Para que você está estudando se você não vai conseguir desenvolver o que você está estudando? Isso faz com que na nossa mente isso fica lá, vamos dizer assim, grudado na nossa mente, e nós não conseguimos nos mover por conta dessas palavras que nós recebemos. Então, nós temos que superar esta ação que chegou até nós, a dor da rejeição, a amargura, a tristeza, tudo isso nós podemos e conseguimos superar. É complexo? Muitas vezes dependendo da intensidade, dependendo da forma que você percebeu, o que você recebeu. Então muitas vezes é complexo, mas não é impossível. Lembrando que para Deus nada é impossível. Ele é o Deus do impossível. Então, se Ele é o Deus do impossível, nós conseguimos superar, mesmo na complexidade. Aí depois eu falei sobre... Aí eu já entrei na palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 2. E ali, 1 Tessalonicenses 2,13, que é o versículo base da superação, deste contexto que eu trouxe aqui dentro da superação, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que tendo-vos recebido a palavra que nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, nós vemos aqui que Paulo fala que a igreja de Tessalônica, ela ouviu a palavra do Senhor, a palavra que estava sendo pregada. Esta igreja ouviu a palavra e esta igreja acolheu a palavra como na verdade ela é a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela vem a nós por homens, os homens que trazem, que pregam a palavra. E muitas vezes nós ficamos com a palavra como sendo do homem. Nós não acolhemos a palavra dentro de nós, no nosso espírito, na nossa alma, como sendo verdadeiramente a palavra de Deus. E quando nós não acolhemos a palavra de Deus como sendo verdadeiramente a palavra de Deus que ela é, a palavra não tem como operar eficazmente em nós. Não tem como a palavra do Senhor operar eficazmente em nós. Jogi Plus, tudo bem? Quem é que tá aí? Joyce ou a Dani? Fala aqui pra mim, quem tá aí da Jogi? Seja bem-vindo, tá? E com isso nós não acolhemos a palavra e não tem como o Senhor operar eficazmente em nós, não é? Eu não vou entrar aqui muito no contexto, porque senão vai demorar. Porque hoje a live, o tema da live hoje é superação, mas alcançando o propósito. Porque nós precisamos alcançar o propósito, encontrar o propósito da nossa vida para que a superação possa fechar e nós consigamos prosseguir nessa superação e superando dia a dia. Aí depois eu falei sobre, deixa eu voltar aqui, a superação do espírito, que a superação do espírito é o acolhimento da palavra, né? Como eu disse, é você acolher a palavra, é você trazer a palavra como a verdade, como a vida, como o caminho, é você trazer a palavra como a água, como o sustento dos seus dias.
E muitas vezes a gente pensa que a palavra é só um sustento espiritual, mas a palavra acaba sendo para nós também um sustento material, tá? Porque através da palavra do Senhor, Ele pode dar nosso sustento, nosso pão real, o pão que a gente coloca ali na mesa, o pão que a gente come. Então, através da palavra do Senhor, como Ele opera eficazmente, então Ele pode operar também desta forma em nossa vida. E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre propósito. Propósito, Karina, é um tempo que a gente ouve muito falar sobre propósito. Eu creio que o ser humano, ele está se descobrindo. Eu creio que o ser humano hoje não vive mais tanto em função de coisas que antigamente se via, né? Que o ser humano não tinha assim visão, não tinha muito entendimento do que era, do que poderia ser. Muitas vezes eu falo que o ser humano ele é inserido no contexto de vida quando nós estamos ali com os nossos 13, 14, 15 anos. Nós somos inseridos nesse contexto muitas vezes pela necessidade. Então, uma família que seja bem carente, o filho precisa trabalhar, então não tem aquela... A família não vai dar para a criança aquela percepção. Não, quem você é? O que você gostaria de fazer, na verdade? Não, o ser humano, muitas vezes, ele é inserido como? Você precisa trabalhar. Então, o que vier, você vai fazer. O que vier, você vai trabalhar nisso, porque precisa trabalhar, precisa do sustento. E com isso, nós nos movemos pela necessidade. Não que nós não devemos trabalhar, não que existem aí contextos, né? Se você está nesse contexto, eu estou fazendo algo, mas esse algo não condiz com quem eu quero fazer, com a minha personalidade, ainda há tempo de você buscar o seu propósito, há tempo de você buscar o significado real para a sua vida, tá? Mesmo assim, trabalhando no que ainda você está trabalhando, mas evoluindo, buscando para que você possa alcançar o propósito e o significado para a sua vida. E quando nós descobrimos o nosso propósito, quando nós temos um significado aqui em cima desta terra, a nossa vida passa a ser mais leve, nós conseguimos nos mover com satisfação, acordar todos os dias com aquela satisfação. Nossa, eu estou levantando e eu vou fazer o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer. Ou de deixar o Senhor, né, falar comigo, ir me moldando da forma como Ele queria, como Ele quer. E com isso eu passei a descobrir quem realmente eu sou, o que realmente eu quero aqui nesta terra, o que o Senhor me fez para ser aqui nesta terra. E com isso eu passei a descobrir, mas eu descobri coisas que nem mesmo eu sabia que existia dentro de mim. E isso hoje isso hoje me faz ser satisfeita, isso hoje me faz ser alegre e me motiva para os meus dias. Eu costumo dizer, eu acordo de manhã, eu abro os olhos e falo, Senhor, hoje é o dia que o Senhor preparou para que eu viva. O Senhor já tem esse dia escrito para mim, então revela a mim o que o Senhor tem para eu viver hoje. Então eu já acordo, né, pensando que o Senhor já tem algo escrito para a minha vida. Oi Jana, Shalom, tudo bem? Eu já acordo pensando, querendo saber o que o Senhor tem escrito para que eu viva.
naquele dia, o dia que o Senhor preparou, e vou fazer o que eu amo fazer, que é estar em contato com a palavra do Senhor, que é escrever, que é ler, hoje atendendo como terapeuta e logo atendendo como psicanalista. Então são coisas que jamais eu imaginei em ser, em fazer. Então isso traz para nós, deixa eu achar a palavra certa aqui, traz para nós um desejo de estar na vida, um desejo de prosseguir a viver, é ter um significado e um propósito na sua vida, mas de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o que você é, e não muitas vezes de acordo com o que o outro acha que você tem que ser, o que o outro impõe para você ser. Porque muitas vezes nós estamos aqui nesta terra, mas nós somos tão atravessados pelo outro que nós não conseguimos desempenhar o nosso papel, o nosso propósito, a nossa função aqui nesta terra. Por quê? Porque o outro fala assim, não, hoje você vai fazer isso, mas o seu desejo não é fazer aquilo. E você abaixa a cabeça e vai fazer o que o outro quer. Um exemplo, a profissão. Muitos pais falam, não, filho, eu quero que você faça tal faculdade. Filho, eu quero que você trabalhe nesta área. E não é a vocação do filho, não é o que o filho ama fazer, não é o que o filho deseja fazer. Porém, para satisfazer a vontade dos pais, o filho vai lá e faz aquilo. Mas o que será que esse filho quer fazer realmente? E aí a pessoa entra para a vida frustrado, amargurado, triste. Por quê? Porque não se desenvolve no que realmente ela é, no que realmente ela quer fazer. E nós vemos que pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, essas pessoas, ela não conseguem encontrar uma satisfação, essas pessoas não conseguem encontrar um propósito para a sua vida, um significado para a sua vida. Eu digo por mim mesma, porque eu não tinha nenhum propósito, eu não tinha satisfação pela vida, eu não tinha significado na vida. Eu estive aqui nesta terra 40 anos por estar, né? Muitas vezes eu me perguntava, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Só sofrer? Não, não é só sofrer. Nós não estamos aqui para sofrer. É óbvio que vamos passar por situações que vai nos causar dor, sim, mas há a superação, superar esta ação que vem de fora. Já falei das necessidades. Nós temos a produtividade na nossa vida. Olá, Pratas, Anitta, tudo bem? Conosco aqui de novo. Um prazer receber você aqui de novo. E nós fazemos as nossas tarefas muito mecânicas, são muito mecânicas. Pode ver, esses dias eu estava prestando atenção, eu não sabia se eu tinha fechado o ralo do banheiro ou se eu não tinha fechado o ralo do banheiro. Eu falei assim, bom, será que eu fechei o ralo? Aí eu pensei, mas eu não me recordo de não ter fechado. Aí eu falei, nossa, isso é tão automático, eu acho que eu fechei. Mas aí eu fui lá e me certifiquei, eu realmente tinha fechado. Então assim, eu hoje estou percebendo que esse fato de nós fazermos as coisas automaticamente, nós não sabemos o que nós estamos fazendo.
e eu tenho uma dificuldade assim de lembrar das coisas. Vamos supor, eu guardo alguma coisa, aí eu vou procurar e não tá onde eu acho, né? Onde eu fui procurar ali. E muitas vezes o meu irmão leva a culpa. Eu falo assim, nossa, o Diego passou por aqui e pegou. Aí eu acho, eu falo, nossa, eu falo, papai, me perdoa, porque ele não pegou. Então, nesse fato da gente fazer as coisas automático, a gente não sabe o que nós estamos fazendo e nós realmente esquecemos. A nossa mente, ela é tão condicionada em pensar lá no futuro, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Nossa, mas vai acontecer isso. Muitas vezes nem vai acontecer. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, a nossa mente está condicionada a pensar no futuro, ou então pensar lá atrás. Nossa, olha o que fizeram comigo, olha o que eu passei, olha quanto sofrimento. Nossa, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu estava bem, hoje eu estava fazendo isso, hoje eu estava fazendo aquilo. Mas nós nunca estamos no presente. É muito difícil. Vocês podem começar a prestar atenção, assim como eu estou prestando atenção, que é muito difícil a gente estar no tempo presente. E a produtividade, nós temos que dar conta, nós precisamos fazer, nós temos metas. Olha, você precisa, que nem aqui em Jaú, que nós aqui trabalhamos com calçados, então você precisa fazer 100 pares hoje. Se você não fizer 100 pares, a fábrica para, que não sei o que, não sei o que. Então assim, é aquela coisa, é meta, é produtividade. E nós não conseguimos parar e pensar, poxa vida, né? Olha, como foi meu dia hoje? O que eu estou fazendo aqui? Que é isso que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Nós não conseguimos parar e pensar, poxa vida, será que eu gosto de fazer mesmo isso? Às vezes nós levantamos da cama para ir trabalhar com um peso tão grande, mas com um peso tão grande, por quê? Porque muitas vezes não é aquilo que você gostaria de estar fazendo, mas está fazendo pela necessidade que temos, né? Do alimento, de pagar as contas. E quando vai ver, a vida se acabou. E nós vivemos aí na amargura, na tristeza, na correria. E isso também nos traz uma existência vazia. Há um vazio dentro de nós, há um buraco dentro de nós que às vezes nós procuramos satisfazer este buraco, preencher este buraco com coisas que só vai nos afundar cada vez mais. A carência emocional, a dependência. Aí você busca coisas, você busca objetos para poder preencher esse vazio. Muitas vezes você acha que se você trabalhar e ganhar dinheiro, aquele vazio que está lá dentro vai ser fechado. Mas não, aí acaba criando outras circunstâncias, porque daí você acaba adoecendo, você não vê os filhos crescer, você não tem uma comunhão com a sua família e acaba sendo pior. E eu me sentia vazia, eu me sentia morta, eu não tinha vida. Quem me ouviu falando esses dias atrás aqui na live, ouviu eu falar isso, que eu não tinha vida, eu estava aqui por estar, né? Então não existia vida dentro de mim. Aí por um tempo eu orava ao Senhor e falava e profetizava a vida sobre a minha vida. Eu falava, Senhor, eu profetizo vida sobre a minha vida, porque nada que eu fazia dava certo, parece que tudo e não deu certo. E isso faz com que a gente vá minguando, com a gente vai desfalecendo e a gente entra em um estado de depressão, a gente entra em um estado de ansiedade. Por quê? Porque a gente não consegue evoluir, a gente não consegue fluir nesta vida. Karina, tá, você falou tudo isso, mas o que eu faço para encontrar
o meu propósito? O que eu faço para encontrar o meu significado de vida aqui na terra? Como eu falei ontem, Jesus, ele tinha um significado de vida aqui nesta terra. Jesus, ele tinha um propósito de vida aqui nesta terra. E qual era o propósito de Jesus? Qual era o significado da vida de Jesus aqui na terra? Era servir, era estabelecer o reino do Senhor aqui na terra. Jesus, ele veio também para ser filho. Jesus, ele era obediente. Então tudo isso trazia um significado na vida de Jesus. O meu propósito de vida, o significado da minha vida é estabelecer o reino aqui nesta terra, é levar a palavra do Senhor a ser conhecida, levar esta vida de Jesus que pulsa em mim. É o meu significado aqui nesta terra, é o meu propósito aqui nesta terra. E muitas vezes, para nós encontrarmos o nosso propósito, o nosso significado de vida, nós vamos ter que desacelerar, parar, prestar atenção em nós, prestar atenção quem somos, o que eu quero. Como será que eu estou me movendo aqui nesta terra? Será que eu estou me movendo pelo que as pessoas acham de mim? Será que eu estou me movendo pelo que o outro diz que eu sou? O que eu tenho que fazer? Será que realmente eu sei quem eu sou? E para isso é preciso desacelerar. Eu tive que desacelerar. Eu fiquei 1 ano e meio debruçada na Bíblia, lendo a Bíblia, lendo livros cristãos, ouvindo o Senhor falar, ouvindo o Senhor tratar comigo, para que eu pudesse descobrir, eu pudesse encontrar o propósito que o Senhor tem para mim e o significado da minha vida. Tá bom, Karina, mas... Oi, Vanessa, tudo bem? Porém, Karina, eu não quero estabelecer o reino aqui nesta terra. Esse não é o meu propósito, não é o significado da minha vida, não é pregar, não é evangelizar, não é falar da palavra do Senhor. Tudo bem.